Amigos, gostaria que a gente fosse um pouquinho mais adiante naqueles exemplos que a gente tinha começado no vídeo anterior. Você já parou para pensar se eu tivesse a fim de construir o gráfico da função menos seno e não da função seno? Vem cá comigo. A gente ia ter os mesmos ângulos envolvidos, 0 π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Tudo tranquilo, como manda o figurino. Só que a nossa função agora é a função menos seno. Ou seja, todos os valores de y que a gente obtinha vão ser o contrário. O seno de 0 era 0, o oposto de 0 é 0. O seno de 90 era 1, então menos o seno de 90 vai ser menos 1. O seno de 180 é 0, o seno de 270 era menos 1, então multiplicado por menos 1, né, aqui na frente, ficaria 1. E o seno de 2π é 0. Se a gente fizer a ligação dos pontos, olha o que é que a gente tem. Essa função vai continuar sendo infinita no nosso eixo x, porque ela vai ser periódica, vai repetir aí diversas vezes. Ela vai continuar com o domínio reais. Ela vai continuar limitada no eixo y pelos valores de menos 1 a 1. Combinado? E o período dela vai continuar 2π. Vasco, então não sei o que é que mudou. O formato do gráfico, ó, ele ficou o contrário de tudo que era anteriormente. Se eu colocasse nesse próximo exemplo a função y igual a menos cosseno de x. Vem comigo. Eu poderia seguir o mesmo raciocínio, colocar nossa mesma periodicidade aqui, que é de um quadrante. Eu costumo, quando estou estudando com pessoas, com algum aluno mais próximo, pergunta ali e tudo, eu sempre gosto de usar a linguagem que ele entenda, sabe? E eu gosto muito de dizer, observem que eu não mexi no ângulo, o ângulo ainda está puro, x, eu não mexi no ângulo, ok? Então, não muda nada aqui. Só observem que eu não estou mais querendo esboçar o gráfico da função cosseno, e sim da função menos cosseno. Ora, o cosseno de 0 era 1, então da função menos cosseno vai ser menos 1. O cosseno de 90 era 0, o oposto continua 0. O cosseno de 180 era menos 1, o oposto é 1. O cosseno de 270 é 0, não muda nada, o oposto de 0. E o cosseno de 360 ou 2π era 1, como é o oposto, menos 1. E Vasco, se eu quiser esboçar o gráfico, olha só. Continua com aquela mesma característica. A função seno, meia volta, meia volta. A função cosseno, 1/4, meia volta, 1/4. Mas agora elas estão dispostas de forma contrária ao que era. Afinal de contas, elas estão multiplicadas por menos 1. Mas veja que bacana. O domínio dessa função continua reais, porque ela continua infinita para os dois lados. A imagem dessa função continua de menos 1 a 1, nada altera. E o período dessa função continua 2π. Eu continuo percorrendo 2π. E é interessante que você deixe o seu olhar bem firme para esses gráficos, para você ver que enquanto eu não mexi no ângulo, eu não mexi aqui no período da função. Quando eu fiz alguma mudança aqui do lado de fora da função, o que é que eu estou mexendo? Na função, no y, na imagem. Vamos colocar esse exemplo 5. Aqui, ó. Vamos ver como é que seria o gráfico da função 2 vezes o seno de x. Vasco, eu não mexi no ângulo do mesmo jeito. Ótimo, primeira observação legal. O que mais você observa? Continua sendo uma função seno. Ótimo, então vai continuar sendo meia volta a tua representação. Se eu não mexi no ângulo, não mexo na nossa periodicidade aqui, ó, 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Ah, mas ninguém vai precisar saber construir gráfico, jamais. Agora eu agradeço
diuturnamente a quem me ensinou a construir um gráfico de uma função trigonométrica, porque a facilidade com que a gente passa a interpretar é outra coisa, ok? Então, amigos, vocês lembram que a função seno, originalmente, ela variava de menos 1 a 1? Então, o seno de 0 era 0, né? Só que agora nós não estamos mais querendo o seno de 0, nós queremos o dobro do seno de 0. E aí, meu amigo, o seno de 0 era 0, o dobro continua 0, seno de 90 era 1. Eu não quero o dobro? 2. Eu coloquei aqui menos 1 e 1, mais 2. O seno de 180 era 0, o dobro continua 0. O seno de 270 era menos 1, o dobro, menos 2. E o seno de 360 é 0. E se eu quiser construir esse gráfico? Olha que beleza. Olha só. Não muda nada no formato, continua de menos 1 a 1, como ele já era. E a imagem, agora, olha o que eu disse, continua de menos 1 a 1. Continua de menos 2 a 2, né? Não continua, ela agora é de menos 2 a 2. A imagem dessa função está limitada dentro desse intervalo. O domínio da função continua os reais, porque ela vai ser infinita no eixo do x. E o período da função não foi alterado, continua 2π. Tranquilo? O que é o mais importante que eu queria que você observasse? Que enquanto eu não mexo no ângulo, eu não estou mexendo no domínio, no período da função. Na hora que eu altero alguma coisa na frente da função, o que é que eu estou alterando? A imagem. E aí, para a gente dar uma expandida aí nos nossos conhecimentos, vamos fazer um exemplo 6 aqui. E esse exemplo 6 eu já vou colocar uma variaçãozinha para meu amigo. Nesse exemplo 6, eu vou colocar a função y igual a 3 vezes o cosseno de x sobre 4. Presta bem atenção às mudançazinhas que eu promovi nessa questão. Nesse gráfico eu estou multiplicando a função por 3, ou seja, aquilo que originalmente ia variar de menos 1 a 1, vai variar agora de menos 3 a 3. Isso já saltou aos seus olhos, né? Mas que sonho seria se esse ângulo continuasse do jeito que ele era, uma letra só. Então, eu vou chamar esse x sobre 4 que apareceu aí de t. E os ângulos que eu vou representar no gráfico, os x, vão ser 4 vezes os ângulos originais. Como assim? Tu se incomodaria se eu fizesse uma tabelinha, que eu acho que fica mais humano para você acompanhar. Olha só, os nossos t's vão ser os ângulos originais. 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Tudo beleza com você? Comigo também. Quem vão ser os nossos ângulos x? 4 vezes esses ângulos, né? 4 vezes 0, 4 vezes π sobre 2. Amigos, não vai ter uma periodicidade? Você não está vendo que de 0 para 2π aumentou 2π? Meu amigo, tenha certeza que o próximo é 4π, o próximo é 6π e o próximo é 8π. Não precisa você ficar substituindo, vai ter que ter a mesma repetiçãozinha de intervalo. Se eu quisesse a função cosseno de t, ora, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 180 é menos 1, o cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o cosseno de 2π é 1. Mas o que eu quero na realidade não é 3 vezes o cosseno desse t? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 3 vezes menos 1, 3 vezes 0, 3 vezes 1. Vasco, como ficaria o esboço desse gráfico? Nós vamos fazer aqui uma vez, vamos tirar uma conclusão e daí nós partimos para uma série de aplicações nos vídeos a seguir. Mas por enquanto, vamos finalizar esse gráfico comigo. Está aqui o nosso eixo y, está aqui o nosso eixo x,
A nossa função que vai ser representada é a função 3 vezes cosseno de x sobre 4. Os nossos ângulos serão 0, 2π, 4π, 6π, 8π. Tudo beleza? Ela vai variar de menos 3 a mais 3. O 0 está com 3, o 2π está com 0, acompanha. O 4π está com menos 3, o 6π está com 0 e o 8π está com 3. Se a gente fizer a ligação desses pontos para plotar o nosso gráfico, para esboçar o nosso gráfico, olha o que é que vai aparecer. Só podia ser 1/4 meia volta 1/4, pois é uma função cosseno. Observem que a imagem ficou alterada de menos 3 a 3 porque a função está multiplicada por 3. E a grande novidade que eu queria que você observasse é que o período original era 2π, não era? E não é coincidência não, amigo. Olha quem é o número que está acompanhando a tua variável. 1/4. Olha que coisa engraçada. Esse número, ele altera o período da tua função. Então, de forma genérica, a gente pode dizer que o período da função seno e da função cosseno, ele é determinado como 2π sobre um módulo porque é um comprimento, né, desse número que acompanha o x. Dessa forma, a gente, depois de tirar essas conclusões no gráfico, poderia passar a fazer direto as questões de analisar domínio, período e imagem. Quer ver? Vem comigo. Não esquece que tu podes voltar esse vídeo quantas vezes tu quiseres. Pode voltar, ver, rever, tá? Para fixar bem, sem decorar, compreendendo o que é que está sendo feito. E aí eu te pergunto, se eu hoje te dissesse assim, na função y igual a 3 mais 2 seno de x menos π sobre 3, se eu te perguntasse quem é o domínio, tu já sabes que o domínio de função seno e cosseno sempre reais. A imagem dessa função, ela não varia de menos 1 a 1. Para que fazer aquela tabela toda, construir o gráfico, se eu posso simplesmente lembrar? Quando ela é menos 1, 3 mais 2 vezes menos 1. 3 menos 2, 1. 3 mais 2 vezes 1, 5. Está aqui o valor mínimo, está aqui o valor máximo. Quem é o período dessa função? 2π sobre o número que acompanha a variável, que é 1. Isso aqui é só um deslocamento do gráfico para lá e para cá, mas não altera o período não. Olha só. Se eu te desse a função y igual a 5 mais 3 cosseno de x menos π sobre 6. Cuidado para não cair nessa esparrelazinha. Domínio sempre reais. Tranquilidade total. Imagem. Originalmente não era de menos 1 a 1. 5 mais 3 vezes menos 1, que é menos 3, fica 2. 5 mais 3 vezes 1, 8. Tranquilo? Valor mínimo 2, valor máximo 8. E qual o período dessa função? 2π sobre o número que acompanha a tua variável. A tua variável é 1/6, hein? Aqui o coeficiente. Então, 2π sobre 1/6. Quero pedir sua paciência para esse vídeo que está um pouquinho mais longo do que os outros, mas eu não teria como quebrar isso daqui. O seu raciocínio ia ser todo jogado fora. Olha só, para fechar. 3 menos 4 seno de x menos π, ou eu poderia colocar assim, ó, 3 vezes x menos π. Cuidado com o disfarce. Domínio dessa função reais, nenhum problema. Imagem dessa função. Lembra que o valor original da imagem era de menos 1 a 1? Menos 4 vezes menos 1, 4. 3 mais 4, 7. Menos 4 vezes 1, menos 4. Com 3, menos 1. Vasco está dando o contrário. Claro, a função está multiplicada por menos 1. Então, quando você usou o menos 1, você achou o valor máximo. Porque ela está multiplicada por menos 1 aqui, ó, vai dar tudo o contrário.
Quando você usou o valor máximo, que era 1, você vai obter o valor mínimo, 3 menos 4. E o período, cuidado, a tua funçãozinha veio fatoradazinha, ó. O coeficiente do x é o 3, ó, 3x. Então, o período 2π sobre 3. Importantíssimo a gente ter nesse vídeo uma atenção redobrada, para que nos vídeos a seguir você possa aplicar com mais segurança. Um grande abraço e muito obrigado pela sua honrosa participação nesse nosso projeto.